E aqui, meus amigos, entro eu em cena outra vez, ao lado do nosso querido mestre, professor, doutor Jorge Ferradeira, que já está nos levando por um passeio histórico fenomenal, neste momento falando sobre a capela daqui da Casa de Portugal, e daqui nós vamos passar para o teatro. É lá que ele vai nos contar toda a formação que aconteceu naquele momento e naquele local. Pode rodar. Meus amigos, e dando sequência ao nosso segundo capítulo da história da Casa de Portugal, nós nos encontramos aqui, eu e o nosso mestre Jorge Ferradeira, no que é o Salão Nobre da Casa e que originalmente foi a sede principal onde tudo começou. Isso, quem vai nos contar é o nosso professor. Professor, a palavra é sua. Pois é, nós estamos aqui na sede nobre da Casa de Portugal, que é um teatro, e nesse teatro, Alex, passou figuras importantes. Não, por certo, estão preparando para uma nova peça que vai acontecer agora neste final de semana. E não só do teatro, da cultura, da intelectualidade. Aqui passou, eu me lembro, essas pessoas, eu vi aqui, Mário Lago, Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, Nino Horato, que era afilhado do Procópio Ferreira. A despedida do teatro do Nino Horato foi feita aqui com a presença da Bibi Ferreira. Aqui passou críticos literários da envergadura do Agripino Grego. Era comum a casa reunir intelectuais portugueses que vinham para expor suas ideias aqui na casa. Aqui nós tivemos a apresentação de dunas, que são orquestras amadoras de universidades portuguesas, como a Universidade de Lisboa, Universidade do Porto. Qual é o nome? Dunas, D-U-N-A, Dunas. Não, pera, desculpa. T de tio, T-U-N-A. Dunas é de areia, né? Sim. D-U-N-A. Tuna. Perfeito. Então, aqui nós tínhamos a apresentação dessas figuras exponenciais da cultura portuguesa. E voltando ao seguinte detalhe, a comunidade portuguesa para Teresópolis é a comunidade mais importante e mais fundamental. Ela é mais importante em quantidade, em qualidade, quantitativamente, qualitativamente, no aspecto de contribuição na cultura, na gastronomia, no teatro, na arte, no balé, do que qualquer outra colônia. Também no comércio, né? No comércio, principalmente. No comércio, principalmente. Se você chegar aos idos de 1818, quando começa a presença portuguesa efetiva em Teresópolis, através do cidadão Jorge Marques, que tem dupla cidadania, nasceu em Lisboa, mas como ele era filho de pais ingleses, ele tinha direito à naturalização inglesa, então ele era cidadão inglês também, mas ele nunca abriu mão da cidadania portuguesa. E quando ele veio para Teresópolis em 1818, ele veio para cá com o objetivo de tornar essa cidade numa experiência muito interessante. Ele fez uma fazenda modelo aqui, e eu não tenho medo nenhum de afirmar que Teresópolis deve ter sido a primeira cidade na América Latina a cultivar batata inglesa. Olha só. E além do mais, ele cultivava frutas europeias que não existiam nessa região. Aqui existiu fábrica de cerveja que muita gente desconhece. No início do século XIX, eles já produziam cerveja e vinho em Teresópolis, né? Coisas que agora, no atual presente, o pessoal está buscando, mas que já vem de longos anos. Somos ditos a capital do lúpulo nacional. Pois é. E você veja, então o Marche tem essa característica. O Marche começa o turismo em Teresópolis, porque no início, quando ele tem a fazenda, ele arrenda a fazenda Santo Antônio do Paquegué da família Couto, porque ele não compra a fazenda, ele arrenda, ele paga um aluguel. De 1808 a 1845, 6 meses antes da sua morte, ele arrendou a fazenda. 6 meses antes de morrer, ele comprou a fazenda. Então ele recebia os hóspedes na casa principal da fazenda, mas ele cobrava pela hospedagem. E o Toné, o Visconde Toné, fazia crítica a isso, que achava ele um sovina, porque achava que inglês sovina, quer dizer, recebe o pessoal na casa dele, e aí apresenta a conta do que a pessoa consumiu comida, lavagem de roupa. Quer dizer, ele foi o precursor do Airbnb, né? Ele começou. Sim, mas ele teve uma ideia sensacional. Quando ele viu que isso estava gerando críticas à sua pessoa, ele construiu as famosas cottages. O que eram cottages? Eram pequenas propriedades ao redor
na Fazenda Santo Antônio Paquequé, onde o hóspede ficava à vontade. Tinha a casa... É bem hoje. A hotelaria, ele cria a hotelaria em Teresópolis, é o primeiro hotel dessa região. Se a gente levar em consideração os hotéis, essas casas como uma estrutura hoteleira, que era uma estrutura hoteleira, é criada pelo Márcio. Então a ideia do turismo, quer dizer, o turismo é implantado em Teresópolis através do Jorge Márcio. Então ele foi também o primeiro guia de turismo de Teresópolis. Sim, evidentemente, e também ele foi importante porque ele tinha um bom relacionamento na corte. E para cá, na época chamada período dos calmosos, que era a época do verão no Rio de Janeiro, e havia uma incidência de mosquito anófeles que causava a febre amarela no Rio, os europeus vinham todos aqui para Teresópolis. Eles vinham para cá se hospedar, fugir do mosquito do Rio de Janeiro. E o mosquito acompanhava. Aqui, que causava a febre amarela. Então eles se hospedavam aqui. Então você vai ter a presença de figuras ilustres da corte da Imperatriz Leopoldina, depois da Imperatriz Dona Amélia, porque Dom Pedro I foi casado 2 vezes, em primeira núpcias com Dona Leopoldina, que morreu com 28 anos de idade, e depois com a Dona Amélia. Então aqui vinha figuras importantes. A Dona Leopoldina, por exemplo, convidou para vir a Teresópolis, ela não estando presente, mas que teve Von Martius, teve o Spitz, que deu o nome de Soberbo, teve o Thomas Endel, que é um pintor importantíssimo que pintou essa região. Eu fui convidado pelo governo da Holanda oficialmente para assistir uma exposição do Thomas Endel. E quando eu fui à exposição... Qual é o sobrenome? Endel. E-N-D-E-R. Thomas Endel. Houve uma exposição com a presença da família imperial, com a presença dos Bragança, estavam lá no dia Ele era holandês. E de toda a nobreza europeia. Para você ter ideia, essa exposição, um quadro desse pintor vale alguns milhões de dólares. E lá estava retratado Teresópolis, cadê? Hoje não está no acervo nacional. Esses quadros não... Aliás, eu conheço bem a parte museológica do Brasil. Eu nunca vi um quadro do Thomas Endel exposto. Pode ser que exista. Eu estou aí até para ser corrigido. Pode ser que alguém que assista o programa aí diga, não, o Ferradeiro está errado. Existe... Eu te garanto que no Museu de Belas Artes não tem, no Museu Nacional não tem, no Museu de História Nacional não tem. E nesses museus do Rio de Janeiro, que eu conheço, de São Paulo e da Bahia, eu não vi obra dele. Mas provavelmente na Holanda tem. Provavelmente deve existir, talvez até na mão de um colecionador. Eu estive na casa do Roberto Marinho recentemente, o acervo dele é espetacular, mas eu não vi grande mestre no acervo do Roberto Marinho. Mas voltando a Teresópolis, então você vai ter depois a vinda aqui em Teresópolis da Princesa Isabel, do seu marido, do Conde D, estiveram aqui, 1870, 1872, depois Dom Pedro II, que do Hotel Higino, o hotel não esse, mas o hotel que pegou fogo, que é do Higino da Silveira, que mais adiante a gente vai entrar na história do Higino da Silveira, que o Manuel Lebrun constrói um colégio, dá o nome do Higino da Silveira, esse colégio que, próximo aqui da Casa de Portugal, agora em 2026 está fazendo 100 anos. 100 anos que ele está fazendo em 2026. E eu tenho uma história bem importante com esse colégio, porque eu fui professor desse colégio de 1973 até... Não me lembro mais, mas até o final de 1990 eu dei aula na campanha nacional de ensino comunitário e esse colégio tinha uma unidade chamada Bida Almácio, que era a primeira esposa do professor Arthur Dalmácio, que é fundador da FES, fundador da Faculdade de Medicina. Então, era a sua cátedra? Eu dei aula de 8 matérias. Eu tinha autorização para dar aulas de 8 matérias. Matemática, física, biologia, ciências físicas e biológicas, geografia, história, literatura. Segundo grau, isso, claro. Segundo grau. E depois eu fui dar aula no vestibular e faculdade, mas eu sempre estive ligado ao ensino. E aqui na Casa de Portugal também eu tenho já décadas de presença aqui na Casa de Portugal. Mas eu bem entendi, você está há 50 anos só na diretoria. Na diretoria cultural, e tenho feito trabalhos importantes na casa. A casa... Aqui na casa, na época do Fernando, Lucílio da Costa, que eu te garanto que foi um expoente da cultura lusíada no Brasil, nós tivemos aqui os 500 anos de descobrimento do Brasil, o ciclo de conferência demorou 1 ano, que nós trouxemos historiadores espanhóis, franceses, alemães, húngaros, holandeses e de toda a comunidade que se interessava pelo descobrimento. Aqui nós fizemos a rota do descobrimento com o almirante Max Justo de Guedes, que era o maior conhecedor da história do descobrimento do Brasil. Nós fizemos a rota, atravessamos o Atlântico com a rota traçada pelo almirante. Então a gente fez história na Casa de Portugal. Quer dizer, nós estamos na Casa de Portugal fazendo história e participando, que é uma obrigação estatutária
os fundadores da Casa de Portugal colocaram isso no estatuto, que seria sempre necessário que a diretoria comemorasse as datas importantes para a comunidade lusíada. Não só o Dia de Camões, que você teve presente recentemente, que eu não pude estar porque eu estava viajando. Abrimos o programa justamente com esse. E eu não pude, infelizmente, estar porque eu estava viajando numa viagem histórica. E as outras datas também, não só em relação a Portugal, mas em relação ao Brasil. Aqui, nós recebemos vários embaixadores de Portugal. Embaixadores. Porque na época, a embaixada era no Brasil, na São Clemente, na Rua São Clemente. Recebemos também vários cônsules portugueses. Recebemos, a última, agora nós recebemos a cônsul adjunta. Há pouco tempo, não tem muito tempo, nós recebemos aqui na casa no dia em que eu fazia uma palestra sobre a restauração do trono português, da época de Dom Sebastião, que foi restaurado pelo Duque de Baguense. Nós recebemos uma cônsul que tem uma formação esplêndida. Para você ter noção, ela tem 3 pós-doutorados, 3. História. Tem e em política também. E na Universidade Nova de Lisboa, coisa considerada a melhor universidade de Portugal. Tem um doutorado na Universidade de Washington e tem um pós-doutorado na Universidade de Oxford. Então não é uma pessoa que conhece pouca história. E eu tive a experiência de fazer uma palestra sobre a restauração do trono de Portugal na presença da cônsul de Portugal no Brasil, a cônsul adjunta de Portugal no Brasil. E o presidente da casa ofereceu um almoço nesse dia para a senhora cônsul, porque como ela é de diplomata de carreira, ela não é esposa do cônsul. Se ela fosse esposa do cônsul, seria consuleza, exatamente. Então mas ela é de carreira. Então isso aqui, realmente, quando eu olho para esse palco aqui, eu me lembro de figuras fantásticas, Agripino Greco. Se eu pudesse contar algumas histórias pitorescas que aconteceram aqui... Contar, tempo não faltará. E aconteceu muitas histórias interessantes, gozadas, e muitas histórias que marcaram. Por exemplo, aqui a gente teve a presença do presidente Geisel. O presidente Geisel tinha um título aqui na Casa de Portugal, e teve aqui nesse salão várias vezes. O salão já viu muita coisa e muita gente. Muita gente já passou pelo salão. Então, este aqui, só para que fique claro esse pedaço do capítulo, este aqui então foi a sede original da onde tudo se desenvolveu aos dias de hoje. Porque o que aconteceu? A Casa de Portugal começou se comprando terrenos das irmãs Perret. Moravam aqui atrás. As irmãs Perret eram netas do almirante Perret. O almirante deixou uma grande quantidade de terrenos aqui ao redor. E a casa foi adquirindo esses terrenos. Aí expandiu. Começou com 2 lotes. Eu me lembro quando o Joaquim me contou que foi comprar um lote, pagou, depois assinou uma promissória, que o valor era muito alto, ele não sabia nem como ia pagar, eles fizeram festas aqui, sardinha, não sei o que, para conseguir arrecadar o dinheiro para pagar o primeiro lote, depois foram adquirindo vários lotes. Então aqui está marcada a história de Portugal em Teresópolis, e eu afirmo sem medo de errar, sem nenhum medo de errar. A colônia portuguesa em Teresópolis é a colônia que mais contribuiu para a história desse município, desde a freguesia de Santo Antônio Pacaqué até os dias atuais. Meus amigos, por hoje fica o nosso ponto e vírgula, esperando que no próximo capítulo nós tenhamos a oportunidade de trazer para vocês, através do nosso querido professor, nosso mestre Jorge Ferradeira, mais dessa história que nos fascina, que nos impressiona e que nos traz um alerta para a importância de onde viemos. Sempre mantendo aquela máxima: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Beijo grande, até o próximo capítulo.